O governo anunciou o Plano Safra 24-25 nesta semana. O volume de recursos livres subsidiado aumentou, mas as taxas de juros ficaram aquém do esperado por boa parte do setor, que enxergava espaço para uma redução maior, pelo menos em algumas linhas de financiamento. Para o Plano Safra da Agricultura Familiar, as taxas vão variar entre 0,5% e 6% ao ano. Houve redução dos juros em algumas linhas que saíram de 4% no ano passado para 3% agora. Nas linhas para médios e grandes produtores, as taxas de juros vão variar de 7% a 11,5% ao ano. O destaque ficou para a redução na taxa de juros para o Moderfrota, que tinha taxa de 12,5% e agora caiu para 11,5%. Tradicionalmente, a divulgação do Plano Safra acontece em junho, mas neste ano o governo fez esse anúncio com atraso. A Frente Parlamentar da Agropecuária reconheceu o esforço feito para a agricultura familiar no aumento do volume do Plano Safra e no crescimento dos recursos destinados à equalização de juros, mas destacou alguns pontos de alerta, como os juros que não foram reduzidos na mesma intensidade que a Selic. A bancada também ressaltou custos adicionais gerados aos agricultores familiares e a necessidade de um seguro rural maior. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos afirmou que os 9,5 bilhões de reais destinados ao Programa de Modernização da Frota de Tratores, o Moderfrota da Agricultura Empresarial, devem durar até 4 meses, como ocorreu no ano passado. Lembrando que o Plano Safra ele vai vigorar até julho do ano que vem, ou seja, um tempo insuficiente considerado pela própria ABMAQ. A redução dos juros de 1 ponto percentual em relação ao ano passado para grandes produtores no Moderfrota também foi considerada insuficiente. O diretor técnico da CNA, Bruno Luque, analisou conosco o Plano Safra. Bruno, seja muito bem-vindo. Qual a sua avaliação sobre o que foi apresentado? A gente até reconhece o esforço que o ministro Carlos Fávaro fez, a equipe do Ministério da Agricultura, em buscar um plano mais robusto. Mas os números ficaram bem aquém daquilo que a CNA solicitou. Nesse momento, por que a gente propôs um volume de crédito maior? O produtor ele teve uma redução de margem muito grande, que pese falar que o custo de produção caiu, porém a margem dele caiu muito, porque os preços caíram, teve problema climático, teve replantio, então tudo isso fez com que a margem chegasse até 30% em algumas atividades ser menor. Os bancos, em boa parte, estão mais restritivos na oferta do crédito, o mercado privado, com as questões climáticas e o preço das commodities em baixo, também ficaram mais receosos de emprestar, então ele está tendo mais dificuldade de acessar o crédito rural. Então, um plano safra mais robusto ajudaria esse produtor nesse momento que ele não consegue no mercado privado, né, principalmente o pequeno e o médio, buscar aí o volume de recursos necessário com taxas acessíveis. O Plano Safra foi anunciado com atraso. Na prática, quando que o produtor vai conseguir acessar o crédito, Bruno? E o que foi anunciado, principalmente para a agricultura empresarial, de taxa de juros, mudou só a Moderfrota. O resto, basicamente, é toda a mesma coisa. Então, como não mudou nada, os bancos teriam pouca dificuldade para fazer adequações nos seus sistemas. Eles já poderiam aí, tendo o anúncio, né, do volume de recursos à distribuição, né, que a gente acredita que isso vai ser rápido, e a dificuldade é para o banco adequar o sistema ao que sai no Conselho Monetário Nacional. Mas como pelo que a gente viu, principalmente para a agricultura empresarial, é pouquíssima mudança, então eu acredito que isso vai ser um ponto positivo do recurso estar disponível mais rápido. Talvez a agricultura familiar demore um pouco mais, né, em função das mudanças de taxa, mudança nessa questão do trator, que foi comentado aqui agora, né, então tudo isso pode implicar numa demora um pouco maior de adequação dos sistemas do banco. E nessa nova temporada o produtor vai ver novamente o Plano Safra esgotando os recursos super rápido ou não? Você acha que vai dar para a temporada toda ou a gente vai ter esse esgotamento de recursos? Há uma preocupação realmente, porque com o crédito menor vai ter uma procura muito grande, né, nos bancos. Eles tinham feito uma mudança no passado de liberar o volume de recursos por trimestre, tanto é que acabou logo do primeiro trimestre. Nós pedimos, inclusive, para antecipar os trimestres posteriores, porque o produtor demanda mais nesse segundo semestre agora. Então, o próximo trimestre e o último trimestre do ano, a demanda é muito grande. Então, não dá para ser uma distribuição por igual. E isso até eles entenderam bem e a gente espera que esteja mais equalizado para essa safra. A gente acredita que, realmente, a demanda é muito maior, né? E como está tendo dificuldade no mercado privado, a gente acredita que esses recursos se esgotem
com muito mais rapidez do que na safra anterior. Quais foram os pontos positivos desse plano safra? Acho que tem alguns pontos que a gente tem que reconhecer que houve avanço. Não como gostaríamos, mas avançaram. Por exemplo, o recurso para a equalização de taxa de juros, ano passado foi de 13 bi. Esse ano aumentou para 16. Então, só que a CNA soltou 21. Então, tudo bem, mas que seja cumprido os 16 já vai ser um grande avanço. No plano safra da agricultura familiar, teve uma linha específica direcionada à regulação fundiária, principalmente para produtores aí abaixo de 4 modos fiscais, que é um público que realmente demanda. A gente vê a dificuldade hoje, a gente acompanha muito isso a campo, né, com os nossos sindicatos rurais, e a gente vê que às vezes o produtor não consegue ter todos os documentos, consegue fazer o georreferenciamento, que pese o GEL para produtores abaixo de 4, deveria ser feito pelo próprio governo, mas não dá conta de fazer, então o produtor tem que botar do dinheiro do bolso dele, tem o cartório que custa caro, pagar todos aqueles documentos. Então esse recurso voltado para a regulação fundiária, né, voltado para os produtores abaixo de 4 modos, acho que foi um ponto positivo, né, algo que vai ajudar aí boa parte a apresentar esses documentos e seguir o processo para ter o título definitivo da propriedade rural. E o seguro rural era uma prioridade da CNA para o plano, inclusive esteve na sugestão. Como é que ficou esse tema? Saiu essa informação do Rio Grande do Sul, como eu falei, muito pequena, né, 210 milhões, perto do que a gente precisa chegar a 3 bi, né, sendo que a gente está com abaixo de 1, vai ficar com 1,1 agora, então falta muito ainda para a gente conseguir seguro rural de uma forma que realmente represente um mínimo do que nós tivemos em 2021. Nem fala para contemplar o tamanho da safra brasileira. Precisaríamos de muito mais. Uma das principais questões aqui do público, da audiência agro, foi também a questão da redução da potência de máquinas agrícolas que foi divulgada pelo próprio governo. Os tratores de 80 cavalos, agora para 70 cavalos em linhas da agricultura familiar. Qual a sua avaliação? Realmente houve uma redução de 80 para 70. Agora, a gente não sabe o motivo, né, é algo que a gente não pesquisou ainda, não conversou com o próprio governo para entender as razões de ter alterado esse enquadramento. A gente sabe que teve uma taxa menor, se eu não me engano, para o Pronaf Mais Alimentos, né, que acho que, se eu não me engano, era de 5, passou para 2,5, para compra de máquina de pequeno porte, com um valor até 50 mil, que são tratores menores, o Tobatinha, aquele menor, não chega nem a essa potência. Mas essa outra questão, a gente desconhece a razão que levou para a alteração. Bruno Luque, muito obrigada pelos esclarecimentos. O Bruno, que é diretor técnico da CNA. Volte sempre.